Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais um bate-papo dos bastidores na política com os novos vereadores do Novo aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, dia 30 de março de 2021, são 8h30 e vão estar comigo aqui os vereadores de Canoas, Jonas Dallagnha, e a vereadora Mari Pimentel, Mariana Pimentel, que vocês talvez já conheçam aqui de Porto Alegre, minha colega de bancada. Então vou aqui aceitar eles aqui, que já estão pedindo. Mari já mandou, Jonas ainda não mandou, mas já vi que está aqui na live. E vamos falar sobre várias coisas interessantes aí. Olha aí, a Mari está conosco já. Oi, Mari. E aí, Camosa, tudo certo? E aí, tudo? Estou aqui Tudo. acertando para o Jonas poder entrar conosco aqui também. Por enquanto ele não mandou solicitação. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele para cá. Aí, vamos lá. Cadê? Ver se ele aceita aqui. Esses peixes atrás, esse aquário da Mari já é tradicional das lives. Tu viu? Já é marca registrada. E Olha aí, aí, pessoal? grande Jonas. Estão me Grande ouvindo Jonas bem? Like. Estou ouvindo Jonas bem. Like. Aí eu falei, É. se tiver 1.000 espectadores hoje, eu vou dizer o porquê do Jonas Like. Olha só. Não, o bate-papo hoje é sobre isso e muito mais, né? É, então, assim, pessoal que está nos assistindo aqui, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho das primeiras semanas, primeiros meses de experiência desses novos vereadores do Novo. É bom lembrar, né? O Novo ele foi formado por pessoas de fora da política. A ideia é justamente trazer pessoas de fora da política para dentro dela, trazer boas práticas, boas ideias. Foi o meu caso em 2016. Foi o caso agora da Mari e do Jonas também. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas primeiras semanas de experiência, também sobre bastidores, né? Aquelas fofocas de corredor, aquelas cenas inusitadas, e também um pouquinho do trabalho, obviamente, né? A ideia aqui é justamente fazer um negócio divertido, descontraído, mas ao mesmo tempo informativo. Então, sem mais delongas, deixa eu passar a palavra para que a Mari e o Jonas possam também falar um pouquinho, brevemente, de quem eles são, para quem eventualmente ainda não conhece eles, possa conhecer também. Começando pelo interior, super interior, né? Canoas, né? Aqui do lado. Do interior da capital. Vamos inverter, ser um pouco machista nessa, deixar as mulheres para depois, Jonas, e começar contigo aí? Beleza, pra mim é uma satisfação. Eu até postei anteriormente aí no History que eu ia estar hoje com o primeiro Vingador, Camozato, primeiro eleito do Novo aqui no estado. Né, para quem está acompanhando aí, eu sou o Jonas Dallagnha, sou o meu primeiro mandato, primeira eleição e primeiro mandato aqui em Canoas pelo Novo. Eu sou biólogo, né, vim da iniciativa privada, atuava muito na parte de consultoria ambiental, projetos de licenciamento, controle da poluição. Né. Aí cheguei no Novo final de 2017, se eu não me engano, acho que foi quando eu me filiei. E aí, início de 2018, comecei a participar com o pessoal aqui em Canoas para estruturar o partido e a gente poder participar da primeira eleição, né, do Novo em Canoas. E aí, por incentivo do nosso amigo Camilo Borne, acabei participando do processo seletivo e hoje estou aí. Estou primeiro mandato. Boa. Nós já vamos puxar para uma pauta aqui que o pessoal está mandando nas perguntas. Vou aproveitar que a Mari está aqui com a gente, que é quem manda na educação aqui no município de Porto Alegre, para falar já sobre a pauta também. Mari, e aí? Quem tu é, de onde tu veio, o que está fazendo aqui? Boa. Eu fui convencida pelo Felipe Camozato, eu sou mãe de 2 filhos pequenos e já falando nos bastidores da política, dizia o Camozato que era tranquilo a agenda, tá? Que dava tranquilo para conciliar com o filho pequeno, barbada, eu com um filho naquela época de 3 anos, uma de 1, barbadinha, né? Mas então, só para brincando, eu sou amiga do Felipe Camozato, a gente participava de um grupo de jovens empreendedores chamado Ciclo Empreendedor em Porto Alegre. Eu sou empreendedora, sou mãe de 2 filhos pequenos e daí que veio a minha inquietação de entrar na política e fui compartilhá-la, né, com o Camozato, e foi assim que eu achei que ele ia me chamar para algum trabalho voluntário. Eu não era afiliada ainda no Novo, estava mais preocupada em dar mamar e dormir de noite do que qualquer outra coisa, né, módulo mãe, sobrevivência. E quando eu falei pro Camozato, ele falou, não, então vamos se candidatar.
que tu tem todo o perfil, tem toda a capacidade aí técnica e tudo mais, e vivências para conseguir contribuir para a Câmara de Vereadores. Então, aqui, por isso que tanta bandeira da educação eu levanto, por viver na prática e a maternidade, por me envolver com esse assunto e por considerar uma prioridade para o nosso município o desempenho escolar, as crianças na escola, como uma saída para o futuro. Hoje eu imagino que a política a gente está fazendo hoje para a gente conseguir ter bons resultados para os nossos filhos. E por isso que eu me inspirei no meu colega Felipe Camozato e estou aqui na prática, agora com uma filha de 2 anos e um filho de 4, para tentar gerar um impacto aí para a cidade que eles vão ficar futuramente. Legal. Eu falei para a Mari justamente que era possível conciliar. Eu não falei que era barbada assim, mas falei que era possível conciliar, e não à toa que ela está conciliando. Eu nem tenho filho pequeno, né? E ela com 2 está conciliando, está fazendo um baita início de mandato aí. E assim, né, Mari? É aquela história, né? Tu acreditou num político, talvez não seja a melhor coisa para se fazer, né? Agora tá aí. Muito bem nos representando. Que bom que tu levou a sério o que eu falei e foi aí se candidatou. Acho que uma das coisas, aliás, que para mim, em 2016, fez muita diferença foi justamente talvez não ponderar tanto sobre a decisão de se candidatar, mas sim justamente usar essa motivação para ser candidato e depois entrar e fazer diferença. Acho que tu fez bastante disso também e hoje faz uma baita diferença. Tendo uma parceira agora na bancada é muito bom. E eu tenho certeza que o Jonas foi o mesmo processo, né? Pô, tô super feliz, na verdade, de ter gente competente, qualificada como vocês no time do Novo. Acho que esse é o espírito. Aliás, já vou deixar aqui, tem 28 pessoas conosco. Compartilhe essa live, clica no aviãozinho aqui, manda para os amigos, tudo mais que se interessa, porque a gente precisa de mais candidatos, né? 2022 é ano que vem. O Novo já começou um processo de capacitação, preparação com treinamentos, palestras, tudo mais, para quem quer se interessar mais, aprender sobre política, eventualmente ser candidato ou ajudar em eleições, enfim. Então, assim, vem com tudo. Ó, o Scalco aqui, vereador nosso de Caxias, mandando mensagem aqui também, eleito agora no ano de 2020. Então faz toda a diferença, estão fazendo a diferença esses novos vereadores já. E Mari, já vou puxar para ti aqui, o pessoal mandando sobre a decisão da PGE, sobre essa questão das escolas, das aulas voltar ou não voltar. Nós estávamos falando sobre isso há não muito tempo atrás, coisa de umas 2 horas atrás. Inclusive tu tivesse reunião já hoje, mais de uma, acho até, sobre o tema, né? O Novo está bem interessado nessa pauta também, nível estadual. O que tu pode falar e adiantar talvez de informações para o pessoal que está nos acompanhando? Pois é, pessoal. Então, hoje entraram em cena 2 atores, que foi a questão da OAB entrando como um amigo da corte, que é o que eu me é falado agora em juridiquês mais fácil. Eu tento traduzir, pessoal, porque eu também não venho dessa parte mais teórica, e daí eu gosto que todo mundo entenda. Então, a OAB entrou para participar dessa decisão, mostrar a importância das escolas abertas, e hoje o Cinep também entrou junto para defender a abertura das escolas. Então, o que a gente teve de evolução foram esses 2 atores né, entrando. Nós tivemos ontem por parte da PGE pedindo para a juíza reconsiderar a liminar, e daí a juíza colocou que ela quer ouvir as partes. Então, essa parte de ouvir as partes, que a gente não sabe quanto tempo irá demorar. Então, hoje tivemos esses 2 fatores, ontem tivemos a questão da PGE. O que eu diria, assim, muito forte, é a importância da gente continuar falando do assunto, trazendo aí dados, trazendo o descontentamento de estar com diversos setores abertos e a educação não estar aberta, e a gente sabe como está sendo essa construção. Hoje tive reunião com a Secretaria de Educação, eles passando também dados, informações para a gente. Já tem agora no site da nossa prefeitura o boletim Covid, pessoal. Pais e mães que querem monitorar a Covid em escolas no nosso município, você já entra no site, depois a gente pode colocar o link, até se tiver alguém da minha assessoria aí, e dá para monitorar. Então, se a gente tem um setor que é muito bem respaldado, com transparência, é a educação. Então, hoje teve essa reunião com a secretária, ela nos informou que esse boletim Covid já está no ar, com os dados de março, mas assim que as aulas retomarem no nosso município, teremos ele divulgado. Então, acho que seria por enquanto isso, mas assim, continuem. É importantíssimo. Pessoal, só quando tu tá na política, que nem eu tô agora, eu vejo como é importante o movimento de pressão de agentes como nós, que eu estava há poucos meses atrás, 4, 5 meses, como uma mãe ativista na volta às aulas. Então, continuem, não percam a esperança. Eu tenho certeza que cada um desses movimentos que estão se criando em cima da volta às aulas é o que está dando esse gás para a gente conseguir ir levando para frente. E quem sabe logo mais o Coelhinho não traz aí umas escolas abertas para a gente semana que vem.
Boa, boa. Deixar um abraço aqui também pro Vini Azambuja, que foi candidato nosso em Canoas. Também o Michel Sanches, que foi candidato aqui em Porto Alegre. Enfim, o pessoal nos acompanhando. Bom, já deixar aqui de novo o pedido. Cliquem no aviãozinho e mandem seus amigos, familiares, se a live está sendo instrutiva, divertida, enfim. A gente recém começou o papo, né? Nós vamos mais um tempinho aqui. Mas, Jonas, quer falar um pouquinho sobre os teus primeiras semanas também, rapidinho, antes da gente entrar? Ó, o Marcon aqui mandando mensagem também, nosso outro vereador de Caxias, os dois, a bancada de Caxias, atenta aqui também. E aí, Jonas, como é que como é que tá sendo aí, como é que tu pode nos dizer aí dos primeiros dias? Tá sendo, cara, tá sendo bem corrido, assim, se eu falar, eu falo às vezes com meus amigos, assim, que, tô cansadaço, eles até um pouco cansado, pô, não faz nada. Cara, se a galera soubesse o quanto que a gente realmente trabalha, porque eu falo por mim, né, porque, assim, ó, é muita coisa. Eu até, às vezes, brinco com o pessoal do gabinete, bem bom é o pessoal lá de Porto Alegre, que eles têm uma bancada com dois vereadores, mais uma equipe, porque aqui em Canoas nós somos uma equipe pequena, né? Nós somos compostos, sou eu, vereador, aí eu tenho um assessor técnico da área contábil e financeira, o chefe de gabinete que faz a parte jurídica e legislativa, e aí tem a de comunicação e o responsável pelas mídias sociais, né? Mas assim, cara, é muito trabalhoso porque, por exemplo, aí em Porto Alegre a gente vê que a Mari ela tá bem focada com a educação, né? Aí sobra tempo para ti, não digo tempo, mas aí tu consegue focar em outras áreas. Aqui a gente meio que tem que fazer tudo. Agora a gente está estudando a parte de transporte público, porque em 2023 vence o contrato de concessão do serviço de transporte aqui em Canoas, então vai ser um debate, então a gente já está se iniciando e montando o arquivo para poder debater. A gente está trabalhando também em alguns temas da pauta de educação, né, para ver o que a gente consegue trazer de melhorias, o empreendedorismo e a liberdade econômica, que foi o que norteou a minha campanha. A gente foca muito nisso, então a gente está sempre estudando a parte legal, legislativa, e falando com as entidades de classe aqui em Canoas, com a Associação Comercial, né? E sempre ligado, que nem ontem saiu a medida provisória do governo, né, que dá uma melhorada no ambiente de negócio, então a gente já está estudando para ver o que a gente consegue aplicar aqui, se tem algum decreto, alguma legislação que já se sobrepõe em cima disso, para a gente poder analisar e detalhar para poder apresentar para o executivo. Então, assim, é bastante trabalhoso. Então, às vezes a gente está trabalhando isso numa pauta, daqui a pouco já surge um tema, a gente já tem que parar tudo aquilo, começar a estudar outro esquema, outro assunto, mas está sendo bem, bem complicado. E bem complicado, eu digo, na parte é bem cansativo, assim, né? E complicado para mim, que vim da iniciativa privada no início, foi que no dia da posse a gente já teve uma sessão extraordinária que durou várias horas, né? A gente teve diversos projetos de lei que o executivo mandou, né? Ele mandou uma reforma administrativa para estruturar a gestão municipal no início de mandato. Então foi bem calorosa, assim, para mim que estava chegando, tinha muita coisa nova que eu não tinha conhecimento, as questões, os trâmites internos, tipo questão de ordem, quando que eu posso falar, quando que eu não posso, sabe? Então tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo. Estou aprendendo bastante com os vereadores também aqui da cidade, né? Converso bastante com eles, mesmo sendo partidos diferentes, ideias diferentes, assim, sempre tive uma boa receptividade, sempre me trataram muito bem, a galera sempre educada, atenciosa, tem uma relação bem bacana, assim, mesmo tendo algumas divergências políticas de princípios e valores, mas o respeito sempre está acima de tudo, né? Isso é bem bacana. Agora sim, tu tá falando tudo isso, tá falando bonito aqui pro público que tá assistindo e tudo mais, mas nos bastidores tu já me disse que todo mundo já quer te matar aí, porque tu começou a ser econômico, começou a dizer para, né, cortar regalia e tudo mais, e já tinha um pessoal reclamando. Aqui o Leandro Render aqui mandando mensagem também, Tadeu Zog conosco, Bruno Carvalho aí, o Darcy, grande Darcy lá de Maranhão, lá do Maranhão, já tive lá palestrando também. Como é que é essa história aí? Já começaram te prometendo os bastidores, hein, Jonas? Cara, não, assim, não, vou ser sincero, não. A gente sempre pautou a economia, né? Eu não sei se incomoda um pouco os demais vereadores, mas eles sabem que a gente é econômico. E é até bom isso, porque incentiva também outros vereadores a ser mais econômico ainda, né?
E essa pauta da economia foi sempre uma das bandeiras do Novo, e o legal é que hoje a gente às vezes vê outros vereadores de outros partidos também sendo econômicos, em alguns casos às vezes até mais econômicos ainda, né? Cortando diversos assessores. Aqui a gente cortou 60% dos assessores, né? A gente teria direito a 10, a gente tem apenas 4, daí aqui em Canoas, felizmente, não tem auxílio combustível, não tem carro oficial, né? Então, os únicos privilégios que tem aqui em Canoas, que a gente considera é o número de assessores e os telefones funcionais, né? Daí a gente abriu mão dos telefones funcionais e cortou 60%. A gente está numa economia acumulada já de, se eu não me engano, tenho que ver depois direitinho com a assessoria, mas na casa dos R$ 100 mil desde o início do mandato, cortando assessores e abrindo mão de telefone e tudo mais. Bom, e tu, Mari, qual foi o primeiro desafio aí? E o que já tão bravo contigo aí? Tem alguma coisa que já tão bravo contigo? Eu tô fazendo essa pergunta como se eu não soubesse, não vou fingir que eu não sei. Não, acho que assim, ó, o primeiro desafio, dia primeiro foi que era dia de trabalho, as crianças estavam aqui em casa, a nossa sessão não parava, realmente a nossa também virou uma sessão infindável. E quando eu vi, estava meu marido dormindo e as crianças com 2 e 4 anos em casa, assim. E já fazia 1 hora, iam na sessão com o Camozato, e o Camozato olhando para mim que eu estava fazendo celular. E eu estava nas câmeras de casa tentando acionar para alguém acordar meu marido aqui em casa, para o porteiro vir, alguém vir, alguma vizinha, para as crianças não fazerem nenhuma nada, né? Não pegar uma faca, qualquer coisa, porque uma criança de 4 está de 2, sem nenhuma supervisão. Então, só para dizer que começou assim, no dia primeiro. E depois disso, todo o auê que nós tivemos, né? Foi um dia que foi colocada aí a questão do hino, e depois eu virei a vereadora que fui muito atacada por alguns ativistas corporativistas. Então, eu tive vídeo só meu, tive vídeo falando de quem era a Mari Pimentel, que era a vereadora milionária da cidade, que queria acabar com os professores. Então, eu já tive todo esse tipo de ataque, mas na prática, assim, pessoal, eu tenho tido um bom relacionamento com as escolas, tenho ido nas escolas, tenho conhecido diversos diretores e professores muito bons da nossa rede municipal. Então, esses discursos de ódio vêm, muitas vezes, de alguma liderança que nem condiz aí com 80% de quem são as pessoas que estão na prática nas escolas. Algumas vezes condiz aí com alguns que querem levantar uma bandeira e buscar esses discursos de ódio, até colocar falas na nossa boca. Então, foi isso que aconteceu. O Camozato, tive que ir na TV, tive que me defender, tive que colocar, muitas vezes tem aquela questão de pessoas mais ativistas, e algumas vezes até cenários de machismo, sabe, Camosa? A gente tenta não falar, mas existe isso, de tentar falar mais grosso, e eu tive que me defender e mostrar que eu não estava falando mentira, estava falando a verdade, e estava pautando a transparência para o nosso município. Então, foi um início de mandato com bastante ataque aí, mas que eu tenho certeza que o trabalho depois na ponta começa a gerar resultado, e o pessoal se acalmou um pouco por uns dias. Vamos ver como é que vai ser, que eu tô vendo que essa nossa gestão aqui, Jonas, não sei como é que está a tua, mas a nossa, todo dia de votação aparece um card novo. Um card dos vereadores que votaram a favor do trabalho infantil, contra não sei o quê, sendo que tu estava discutindo, não sei, o transporte urbano, e daí coloca uma emenda fora de contexto e querem votar. Então, aqui está sendo uma coisa meio usual, o que eu não imaginava, mas como existem vereadores que só falam para a TV. Então, a gente teve até uma situação de uma vereadora, que eu coloco a Mozato, ele está começando a rir, que ela ficou indignada na sessão porque tinha caído a TV Câmara, e ela falou que o presidente tem que informá-la, porque ela não vai falar para os outros vereadores, ela fala para a TV Câmara, para ser filmada, para botar nas redes sociais, mas para os outros 36, né, para os 35 vereadores mais ela, isso para ela pouco importa. Então, como a gente tem aí políticos que jogam para a mídia e não jogam na construção da cidade. Então, acho que isso é um aprendizado, né, Camosa, desse início de mandato meu, que eu não imaginava que ia acontecer na prática. Vai, é verdade. Mandar um abraço pro Gregor aqui também, que foi nosso candidato, nos acompanhando. A Mari já estreou com o pé direito, né? Deu 1 mês de mandato, já estava protocolando processo na comissão de ética da Câmara aqui. Fazia, acho que 3 anos que a comissão de ética não era acionada. A Mari já largou botando processo em cima do vereador do PT aqui, que era líder sindical. Não sei se a gente perdeu o Jonas aqui. Tá dando... Aí, Jonas.
Está conosco aí, Jonas? Jonas, me diz aí, em Canoas, algum fato muito inusitado ou curioso que te chamou a atenção aí desde as teus primeiras semanas aí? Cara, aqui a gente não tem tanta polêmica que nem em Porto Alegre. Não sei se dá o fato da gente não ter uma TV Câmara, que nem tem aí, é que as sessões são transmitidas através do canal no YouTube da Câmara. Também, atualmente, a base do governo aqui, a atual gestão, ela tem 2/3 apoiando a prefeitura, então, assim, tem bem menos polêmicas, né? Desde o início, as sessões elas estão sendo transmitidas online, então a gente não está tendo, não está indo para o plenário, né? Mas, assim, as maiores polêmicas que aconteceu aqui, para mim é polêmica, né, e eu bato muito, é a questão do transporte, que já em janeiro teve a greve dos funcionários da empresa de ônibus aqui em Canoas Açogal, aí a prefeitura, para socorrer, teve que efetuar uma compra no valor de R$ 1.028.000 em vale transporte, daí depois deu mais uma ameaça de greve, daí a prefeitura comprou mais R$ 1.380.000 para beneficiar o auxílio emergencial. Então é uma questão que eu bato sempre em cima, e até a própria população não está gostando muito, que é o fato do executivo, o poder público, utilizar dinheiro dos pagadores de impostos para socorrer uma empresa privada que já está se mostrando há um tempo sendo ineficiente, né? E aí por isso que a gente já está fazendo levantando bastante dados, consultando a legislação para ver o que a gente pode contribuir em 2023 com o executivo para uma nova licitação, um contrato, modernizar esse modal que já é defasado, né? Se dá por conta do próprio contrato e o sistema licitatório ser engessado ainda em moldes muito antigos, né? Então a gente tem que começar, vem sempre trazendo para o pessoal do gabinete que a gente sempre buscar informações para poder trazer um debate bem técnico para melhorar isso. Aqui em Canoas eu tenho um bom acesso com o executivo através do vice-prefeito, que é secretário de Relações Institucionais também. Então, sempre quando eu quero apresentar alguma ideia, eu marco com ele, vou lá, bato um papo. Foi o caso que a gente apresentou uma proposta do autolicenciamento por adesão e compromisso. A gente apresentou também o licenciamento urbanístico integrado. A gente entregou prontos os projetos para o executivo, por ter aquela questão de vício de origem, né? Então, para a gente não protocolar um projeto, ir para a CCJ, ser inconstitucional, ser arquivado, então a gente teve esse cuidado, elaborou o texto e apresentou como indicação. Então, mas assim, não teve muita polêmica ainda. Tô vendo, tá tudo muito tranquilo. Canoas até parece que é uma cidade norueguesa, de tão tranquilo que tá. A Clânia aqui nos mandando mensagem também, legal, valeu. Acho que esse ponto que tocou é um ponto legal de falar, sobre constitucionalidade de projetos. Talvez quem esteja fora da política não conheça tanto esse tema, mas é um tema fundamental. Uma das primeiras coisas que tu aprende uma vez que entra na política é sobre o que tu pode e o que tu não pode fazer. Né? Acho que a gente recebe aí muitos pedidos de Camozato, por que não diminui o imposto? Camozato, por que tu não apresenta um projeto para privatizar a estatal? Camozato, por que vocês não fazem um projeto sobre o recolhimento de lixo? Ou então de como é que deve ser o ensino nas escolas? Né? Enfim, a Constituição deixa muito claro o que cabe ao Executivo fazer, à Prefeitura, o que o Legislativo pode fazer e por que um não pode interferir no trabalho do outro, quais são os limites de cada poder. Né? Só que uma coisa que é muito comum é que a maior parte dos vereadores não liga para a Constituição e não dá bola para isso, ou que pelo menos se faz de louco. Né? E a gente tem tido aqui na Câmara de Porto Alegre, nos últimos tempos, nas últimas semanas, uma prática dos cards, né? Que vão lá, botam um projeto flagrantemente inconstitucional, os vereadores rejeitam o projeto, que parece super legal o projeto, né? Que vai desde, olha, vamos instalar uma renda básica de R$ 1.000 para todo mundo, Porto Alegre, agora todo mundo vai ter R$ 1.000, mas não pode, é azar que não pode, rejeita e bota um card, olha, os vereadores que são contra ajudar os pobres. Né, Mari, o que tu acha disso? Foi um impacto para ti? Saber o que era constitucionalidade ou não e agora ver como é que o pessoal trabalha com isso? É complicado, né? E a gente teve aí a sessão na quarta-feira e ficamos terminou, era 7 horas, né, Camozato? A gente ficou a tarde toda com um debate em cima de um texto que era totalmente inconsistente.
Ai, tá difícil, hein? Inconstitucional, deixa que eu te ajudo aí. Isso. Ai, meu Deus do céu. Mas é pra rir, né? Tá, então isso aí, pessoal. Mas foi horrível, assim, a votação foi frustrante. Chegou ao ponto que até o próprio vereador, que é do próprio partido da vereadora que proponente, falou, mas independente de qualquer coisa, vocês não tem que ser tão duros com ela. Então, eles já estavam, já nem tinha mais o mérito né, de qual que era o projeto, e sim sobre a gente ser duro com ela ou voltar não para esse projeto. Então, a gente realmente está vendo isso virando uma prática, e pior, né, virando uma prática que faz a gente perder tempo. A gente tem uma cidade que tem temas prioritários, e nesse sentido que eu acho que é muito frustrante a gente ver como o debate ele acaba sendo pautado mais por ideologias, aí ó, o pessoal da Clame, mais por ideologias e para mostrar, para vender, daqui a pouco ó, algo e não para realmente construir. Então acho que isso foi uma das coisas dos aprendizados que eu tive no início agora desse mandato. Que muito. Porque eu imaginava, sabe, Jonas? Deixa eu te contar. Imaginava que eu chegava, a gente não é nem oposição, nem base, a gente é partido do meio, não tem histórico nenhum na política. Imaginava se tu quer passar um projeto, tu ia me ligar lá, ou bater na minha porta e falar, Mari, eu tenho um projeto tal, XYZ, ele é aqui, é como eu imagino que vai acontecer. Eu imaginava que era feita uma construção política. E quando eu comecei a ver a esquerda colocando, né, e a oposição colocando projeto, e eles nem vão falar contigo, eles nem perguntavam. Eu pensei, tá, mas eles querem que eu vote a favor, mas esse projeto chegou faz 2 minutos, não explicaram nada, não tem nexo. O projeto até poderia ser bom, a gente podia formular aqui, mudar aqui, e eu achava que era feita uma construção, eu até achava que existia um pouco desse ranço, assim, que dizem que existe na política, e que existe uma vitimização, mas nada. Realmente é feito para não passar, é feito para criar um auê e é feito para criar uma situação de vitimização em cima de não passar os projetos da oposição e sim passar da base algumas vezes. Então, como é engraçado para quem não está na política, e eu entrei muito de sangue doce nesse sentido, que eu nunca fui nenhuma ativista, foi a minha primeira eleição, e realmente nunca ninguém veio falar comigo, ninguém veio propor um projeto, falar de algo nesse tom. E daí depois o objetivo realmente é muito mais fazer card, fazer mídia em cima de algo do que realmente colocar algo construtivo para a cidade. Então, só para quem não é da política e depois algumas vezes vê nas notícias que votaram contra, votaram a favor, falta realmente uma vontade de construção. E é na prática isso. Então, só trago aí um pouco mais, Camozzato, de projetos, além de serem né, errados, alguns nem vêm para ser passados, alguns vêm mais para realmente só dizer que fizeram. Então, é um pouco do que eu aprendi assim, nesse início de mandato. Aqui em Canoas também a gente sempre tem o trabalho diário de consultar. Às vezes eu até consulto a Câmara de Porto Alegre para ver o que está rolando, mas aqui a gente olha todo dia, tem uma aba no site da Câmara que é as proposições. Né? Então sempre rola, tem muito lá pedido de providências, não sei se em Porto Alegre tem, mas aqui em Canoas é uma prática muito usada pelos vereadores. Eu até nem julgo muito, porque é a forma cada um de fazer política, né? Eu fico mais preocupado com o nosso mandato. Mas a gente sempre olha o que está rolando, os projetos e tal. E aí, esses tempos, a gente fez um levantamento prévio, quanto custa para o pagador de impostos, para a população, esses projetos inconstitucionais. Porque às vezes a gente pensa, isso é inconstitucional, não vai passar, beleza. Mas que nem a Mari falou ali, além de perder tempo, tu envolve protocolo, aí tem servidor da casa que tem que dar sequência, um encaminhamento. Aqui em Canoas a gente tem o IGAN, que é uma assessoria jurídica, que se tu tem alguma dúvida na inconstitucionalidade ou qualquer outra dúvida jurídica, eles te dão assessoria, né? Daí às vezes, daí tu manda lá um projeto constitucional, daí tu tem a hora da tua assessoria, tu tem a hora do servidor da casa, e tu tem mais uma assessoria técnica paga, aí vai pro plenário, a primeira sessão, segunda sessão, sabe? Daí a gente fez um levantamento para ver o quanto custa, né, para os cofres, um projeto inconstitucional ou aquele projeto que pensa assim, isso não vai impactar nada na vida do cidadão. Só que, custa muitos milhares de reais um projeto de lei para o cidadão, e às vezes aquele projeto só para
da mídia pro mandatário, não vai ter aplicabilidade nenhuma, né? Então a gente sempre tem essa preocupação e a gente vai tabelando tudo, sabe? Então, aqui, assim, eu não sou um cara que fico brigando, eu sempre procuro dialogar com os demais colegas, que somos entre 20 vereadores e uma vereadora, então não tiro o mérito de ninguém, da sua forma de legislar, mas a gente vai sempre contabilizando o quanto que custa, né, um projeto inconstitucional ou um projeto que, entre linhas, não tem nenhum impacto na vida do cidadão. Mas o Camosa pode trazer mais aí para nós informações, que é mais experiente. Não, isso aí é uma loucura mesmo. O primeiro ano de mandato a gente fez muito esse cálculo. Assim, eu lembro que, bom, a hora de trabalho da Câmara Municipal de Porto Alegre custa por volta de R$ 88.000, tá? Cada hora trabalhada de vereador custa por volta de R$ 88.000. Isso, cálculo básico de pegar o orçamento anual da Câmara dividido pelos dias trabalhados e horas, né? Isso levando em conta o trabalho de segunda a sexta, 8 horas diárias, né? Bom, o que a gente vê muitas vezes é justamente isso que a Mari falou, né? Projeto que não tem pé nem cabeça, que acaba tramitando nas comissões, às vezes, inclusive, é votado pelos vereadores, aprovado para não se indispor com o colega, e que depois, deixa o prefeito vetar esse negócio, é o prefeito que se vire. Aí ele que arque com a impopularidade do veto. Aí o prefeito veta, volta para a Câmara, aí chega aquele constrangimento, agora derrubamos o veto, não derrubamos, bom, deixa o judiciário resolver se é inconstitucional, a gente derruba o veto e o judiciário depois interpela. Cara, nesse ínterim aí, estão falando de quase um ano de insegurança jurídica provocada por conta de uma coisa que não pode nem ser cumprida porque é ilegal. Então, assim, é uma loucura, de certa forma, a irresponsabilidade com que muitos conduzem o seu mandato, unicamente pensando, esse card vai ficar bacana, vou fazer o card que eu sou o cara ali que, não, fez um negócio show de bola, mas que eu não podia fazer, como, por exemplo, né, isso que eu falei, vamos fazer aqui, no caso dessa vereadora do PSOL, né, ela queria colocar ali, autorizar o poder público a confiscar bens de hospitais privados, filantrópicos e fazer uma fila única de atendimento no sistema de saúde. Cara, coisa que passa por lei municipal, estadual, federal, e ainda infringe justamente o que é competência do vereador. E ainda no meio da discussão ela dizia assim, não, porque vocês são contra os pobres, que vocês não querem que o pobre tenha o equipamento do hospital privado. Cara, uma loucura o negócio. Aí obrigava todo mundo a ter que falar para dizer, não é isso. A gente só não acha que seu projeto seja legal, ponto. Ninguém tem nada contra pobre aqui. Assim, gente tem contra quem não sabe legislar. E aí foi interessante que alguns vereadores começaram a ficar revoltados. Começou, né, no chat durante a sessão, assim, o pessoal dizendo, olha, se vocês quiserem, a gente empresta a nossa assessoria jurídica para vocês poderem botar um pouco de noção nessas coisas que vocês estão fazendo aí. Quem sabe, em vez de nomear só militante partidário, nomeie um advogado para te assessorar, né? Então, assim, é um negócio de louco. Mas eu queria ouvir de você, é que eu já estou um mandato, né? Então eu já estou um pouco mais vacinado com relação a isso. Até esses dias me perguntaram, Camozato, como é que tu tem paciência para aguentar as sessões? E eu brinco que tem sessões que dá vontade de entrar com um pedido de insalubridade, de tanta besteira que a gente acaba ouvindo. Vai enlouquecendo com aquele negócio. Mas brincadeiras à parte, como é que tem sido para vocês ter que lidar justamente com a função remunerada agora? Vocês são pagos para ouvir abobrinha, muitas vezes, coisa que vocês discordam frontalmente, e ter que sentar, conversar e convencer de que aquilo é uma péssima ideia e que a pessoa é uma lunática, mas sem ter que dizer, né? Olha, tu é lunático. Como é que está sendo para você essa experiência? O Elias mandou uma mensagem aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode? Fique à vontade, Elias. Eu vou lendo as perguntas na medida que elas forem chegando. Mari, quer falar um pouquinho sobre isso? Claro, perfeito. Então, realmente, tem algumas horas que é triste. Eu acho que a gente tem que saber as brigas e as energias que tem que colocar, né? Que nem o Jonas falou, nosso tempo é escasso. Então, por vezes, algumas situações que a gente vê que é simplesmente midiática, a gente acaba até só fazendo alguma fala, algo do gênero, mas se é algo que pode vir melhor, a gente constrói via alguma emenda, tenta conversar, tenta observar, né? Então, acho que daí
algumas vezes a gente acaba tentando corrigir algum caminho que não esteja, né, indo da melhor maneira possível, mas eu acho que é isso. Eu acho que, tendo em vista que a gente também tem a atividade, que eu acho muito pertinente, e até o Jonas colocou, que é da fiscalização no executivo, e a gente sabe como a gente não tem uma sociedade que está acostumada a fiscalizar e a cobrar. Eu acho, e a gente tem essa. Eu sou formada em administração, tenho mestrado em finanças, então temos uma facilidade com números. Eu acho que o Partido Novo tem pessoas assim com uma capacidade até um pouco mais de gostar de números e se aprofundar em números. Então, eu acho que a gente tem que saber as brigas para comprar, onde a gente consegue construir junto, e também colocar essa questão de fiscalizar o gasto do executivo, as ações do executivo, nesses momentos, né? Então, eu acho que é um pouco dessa construção, sabe, Camosa? Eu tento alocar o meu tempo. Começou a sendo um pouco assim. No início, eu achava que eu tinha que falar em todos os momentos, que quando alguém falasse alguma coisa muito fora do contexto, eu devia me colocar. E algumas vezes eu vi que eles estavam fazendo muito mais ali para ganhar a mídia deles ali, muito nichada, do que algo para construir. Então, acho que foi um pouco mais nesse sentido que eu fui construindo, assim, como eu aloco meu tempo na Câmara de Vereadores, entre projetos, fiscalização e tudo mais. E também, que nem a gente falou, minha pauta é educação, nós temos aí quase 100 escolas municipais, nós temos diretores, nós temos uma situação complicada de volta às aulas, a gente tem uma situação complicada que é o nosso IDEB, que é o penúltimo, nós somos a penúltima capital do país em avaliação escolar, então tem muito trabalho para ser feito também, então é a escolher as brigas que tu compra e bola para frente. Boa. E aí, Jonas? Algo a complementar? Então, aqui às vezes começa a sessão, né? Uma coisa que para mim foi muito novo quando começou o mandato e até nas sessões, foi que às vezes rola muita discussão, muita pauta que não é nem ossada de um vereador, sabe? O pessoal traz diversos assuntos, daí às vezes eu deixo meu microfone no mudo, aí eu falo com a minha equipe, eu assim, cara, que vontade de voltar para o meu emprego anterior. Porque é bacana, é muito engraçado às vezes. Mas, e aí, que nem a Mari falou, às vezes, no início eu tinha essa preocupação, não, quando é comunicação de liderança, que aqui eu cheguei de líder, né? Sou líder do partido aqui, Canoas, né? Daí, então, por ser o único, eu sempre tenho comunicação de liderança. Daí eu sempre tinha preocupação em falar alguma coisa, daí agora não. Às vezes, se eu não tenho algum assunto importante, de fato, para trazer, eu abro mão, eu declino. Tem todos esses termos que a gente vai aprendendo. E aí ouço mais os colegas, vejo o que vão entrar, porque às vezes tem uma pauta do dia, daqui a pouco o plenário já está em outro assunto, um tema foi levando o outro, daqui a pouco a gente está discutindo outra pauta e o presidente tem que por questão de ordem, né, a gente tem que se deter ao tema. Então é tudo muito novo, assim. Então, às vezes eu falo até para a equipe, gurizada, temos 47 meses ainda pela frente. Temos 48 meses ainda, sabe? E aí, cara, mas é bem legal, assim. Um negócio que eu acho mais tri é quando tu recebe um WhatsApp ou uma mensagem no Instagram, um direct de algum eleitor e fala assim, cara, pela primeira vez na vida, meu voto valeu a pena, que legal que tu tá aí para nos defender. E como eu defendo muito empreendedorismo, eu recebo muito, assim, de muitos empreendedores na cidade. Cara, que legal que tu tá aí, tu tá defendendo a gente, pelo menos tu tá propondo coisas que é viável pra gente, tu tá vendo a nossa situação. Então, eu fico bem feliz. Às vezes eu até me emociono quando recebo alguma mensagem, eu assim, cara, tô no caminho certo, então. Mas é bem Boa. isso aí. Pelo O menos Elias tu não mandou tem... pergunta. Hoje, tu não Diga, tem Mari. colega, tu é líder da tua bancada, mas tu não tem que apartar a briga do teu colega de bancada, que nem eu já tive que fazer em Não. plenário. Então, já querem falar dos bastidores, eu aqui, judoca, Obrigado. mulher empoderada, judoca, tive que defender o meu colega de vereador, líder da bancada, que foi ameaçado. A Mari falando assim, parece que eu entrei numa confusão de trocar soco, né? Bem, muito antes, pelo contrário. Então, foram pra cima do Camosata, eu fui defender ele. Afinal, né? Cara, isso aí foi um negócio que, por a gente ser de fora da política, que eu fiquei bem impressionado nas primeiras sessões, até a sessão de posse, que foi presencial,
A gente teve a sessão de posse, depois teve uma extraordinária que foi presencial. Eu sempre pautei que eu era independente, mas como toda a Câmara, né, todo o governo sempre tem a citação e a oposição. E aí o pessoal discutia, batia a boca, e eu assim, caramba, os caras vão se pegar. Aí dá um recesso ali, todo mundo amigo, tal, todo mundo vai conversar, e eu ficava pensando assim, cara, que loucura. E aí eu fui vendo isso aí, até alguns colegas aqui, não, gente, divergência existe, discussão liga, mas o respeito entre os parlamentares prevalece nos corredores depois. Então, tipo, é sempre a divergência política, nunca aquele negócio assim pessoal, que o cara vai lá, ofende. Pelo menos aqui em Canoas eu não presenciei nada disso, uma ofensa pessoal e tal. É sempre aquela divergência política e depois, tipo, segue a amizade, segue o respeito, aperto de mão, tal, aquele bate-papo. Isso eu achei bem legal, porque eu achava que ia ser, tipo, um ambiente hostil, sabe? O cara briga contigo no plenário e depois não olha mais na tua cara pelos próximos 4 anos, sabe? E isso eu achei legal, é bem interessante, porque a briga é só política ali. Depois todo mundo... Não é identitária. Exatamente. Até porque você já deve ter visto, né, que assim, num dia tu diverge frontalmente daquela pessoa, vocês brigam, discutem e tudo mais, uma semana depois tu precisa da assinatura dela no parecer pro teu projeto andar. Então todo mundo fica meio que assim, pô, tem um certo limite. Se eu ofender no pessoal se eu sair na trocação de soco, puta, né, eu vou dar o direito do cara vir me dar soco também. Então tem isso também, né, tem um certo equilíbrio de forças, né. Só respondeu o Elias, que mandou aqui, se o Partido Novo não aceita fundo partidário para sua campanha. Justamente isso procede. O Novo ele não usa dinheiro público nem para sustentar, nem para fazer campanha. Nós somos terminantemente contra fundo partidário e fundo eleitoral. Também a prof. Marta Schoffen aqui, mandando parabéns, vereadora também em cidade do interior, e dica para quem é vereador de cidade do interior e que trabalha sozinha, não tem assessores. Até legal essa pergunta, Marta. Eu costumo dizer, e eu vou deixar a Mari e o Jonas poder falar também, eu costumo dizer que nesses casos é legal se amparar primeiro uns dos outros, né? Os demais vereadores muitas vezes têm o que ensinar, tem como trocar figurinha. Também, né, recorrer aos servidores da própria Casa Legislativa, né? E, por que não, se socorrer daquelas pessoas que são profissionais nas suas áreas de atuação, que têm a ver com os projetos que estão sendo tratados. Às vezes amigos, pessoas próximas, né, que podem te ajudar nessas funções. Pelo menos assim tem sido justamente o caso de muitos vereadores do Novo em outras cidades menores. Não sei se vocês querem complementar. Eu considero da mesma maneira, a gente fala, o Jonas também comentou, né, a gente acaba tendo uma equipe de assessores maiores, mas a gente sabe que é um trabalho árduo, é um trabalho muito grande, então eu acabo trazendo muito a questão de embaixadores, de pessoas que podem colaborar. Por exemplo, eu tenho projetos ligados ao esporte, que eu tenho embaixadores que são pessoas entusiastas do esporte, que estão me ajudando e vêm com ideias, a gente faz reunião, eles escrevem a ata, então eu digo que o que a gente consegue, e as pessoas querem participar da política, alguns não vão ser candidatos a vereador ou deputado, mas eu vejo que quanto mais a gente trouxer pessoas de fora para ajudar, daqui a pouco não precisa ser uma pessoa para ser algo específico, né, um cargo, mas pode pegar projetos pontuais. Eu acho que dividir daqui a pouco o mandato, eu dividi muito meu mandato em projetos, tá, em áreas de atividade e projetos. E com isso eu consigo trazer entusiastas sobre temas para me ajudar a embasar sobre temas, até a parte da educação eu dividi em assuntos, eu recebo artigos de doutores de diversos lugares sobre alguns assuntos, sobre melhores práticas. Então eu digo que não é porque eu não tenho uma pessoa que é um doutor em educação que eu não posso ter outros entusiastas da educação que podem estar me subsidiando com informações e participando, né, do mandato, da sua maneira. Então acho que se conseguir trazer esse engajamento é algo bem construtivo e vem muita coisa boa nessa construção. Então, seria, acho que, do que eu estou na prática nos meus 4 meses, tendo em vista que eu também tenho outras pautas, tentando organizar a minha gestão. Como é que é o nome é uma vereadora que fez a pergunta ali? Isso. Não, até dizer para ela assim, a Márcia, a gente está à disposição. Eu tenho trocado muita ideia
e muita informação com mandatários de outras cidades aqui do estado, até tem pessoal de outros partidos, e eu já até levei isso a plenário na Câmara, né, que, cara, é muito legal essa troca. Eu não sei como que era no início do teu mandato, Camosado, mas tem bastante, por exemplo, aqui a gente se inspirou no teu primeiro mandato e propôs a comissão de desburocratização, e em diversas cidades do Brasil a galera se inspirou no mesmo modelo de requerimento que a gente redigiu, até o mesmo nome de comissão. Então, se tiver algum vereador ou aí tá nos assistindo também, ou quiser trocar ideias, a gente está à disposição. E como a Mari falou, a gente tem a característica de ter equipes mais reduzidas, né? Para mim isso aí foi um pouco de dificuldade no início do mandato, porque como o pleito eleitoral terminou no final do ano, eu tive muito pouco tempo para montar a minha equipe. Então eu iniciei o mandato, eu tomei posse, eu acho que umas 3, 4 semanas ficou só eu e o chefe de gabinete. Aí a gente mandava muita mensagem pro Juan, que hoje está na equipe da Mari, cara, como é que é isso aqui? Aí eu mandava mensagem pro Fábio, às vezes mandava pro próprio Camosa, uns WhatsApp, cara, como é que é tal coisa? Então a galera sempre teve esse espírito de equipe, tirando, e até hoje, às vezes eu mando mensagem pro Fred, da bancada na Assembleia, pro próprio Fábio, esses dias eu mandei pro Camosa, mando pro Scalp, a gente troca muita informação. O pessoal, a Marcela Trópia lá em BH, a gente troca muita ideia, e isso é legal. Porque, às vezes o vereador propôs um projeto, alguma ideia na sua cidade, tu consegue trazer para cá, tu não precisa reescrever alguma coisa que está funcionando do zero, né? Tu só replica e adapta elas às necessidades do teu município. Então, para o pessoal que aí tem cidades que não tem assessor, quiser alguma dica ou tiver alguma dúvida, manda aí, a gente ajuda na medida do possível. A gente faz o que for para melhorar a vida da população aí, Brasilzão afora, pode contar com a gente que se a gente tiver que um projeto de lei meio doidão, a gente entra madrugada dentro, via Meet, WhatsApp e se ajuda, não tem problema. Legal, legal. Mandar um abraço pro Dado aqui nos acompanhando, dizendo que eu tô com cara séria aqui, tô prestando atenção aqui, né? Concentrado aqui. E, pois é, uma coisa também que acontece, vários vereadores de outras cidades já pegaram projetos meus, eu entreguei os projetos e eles apresentaram, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante também, buscar referências, né, parlamentares que gostam da pauta, que acham que tem a ver contigo, e pegar alguns projetos, replicar alguns projetos, ver justamente que nem o Jonas falou, adaptar para o teu município e tocar adiante, né? A gente está à disposição também. Eu sei de projetos meus que foram apresentados, inclusive, em outros estados do Brasil e que, né, dão maior força. Aliás, quanto mais as boas ideias prosperarem, independente de quem está propondo, né, é ótimo, o brasileiro que ganha, o cidadão que ganha. Vamos encaminhando para o nosso final aqui. Eu queria pegar, assim, bom, falamos sobre curiosidades, falamos sobre um pouquinho sobre bastidores, sobre pautas, e agora eu queria ouvir de você, assim, teve alguma coisa que vocês acharam muito bizarra que vocês viram agora nessas primeiras semanas? Que, pô, vocês bateram o olho e olharam assim, nossa, né, o que é isso? Que coisa bizarra é essa? Ou talvez deu aquele momento de o que eu estou fazendo aqui? Que eu sei que eu já tive vários desses momentos também, né? Hoje eu já superei um pouco esses sustos, mas eu sei que é normal. Aliás, quem acompanha a Câmara, eu sei que a maior parte das pessoas não tem o hábito de acompanhar suas câmaras e as sessões, acabam, quando acompanham a primeira sessão, a segunda sessão, acabam se surpreendendo também, né? E enfim, tem alguma coisa que chamou muita atenção de vocês? Vocês falaram, nossa, isso é bizarro? Eu acho que a nossa é um show, né? A nossa é quase show. Então não serei eu que não irei falar do Lula lá, da música da nossa colega. Afinal, nós temos pessoas que cantam no meio da sessão, aumentam aí, espicham o seu tempo de fala, sabia, Jonas? Lá pra gente cumprir o tempo de fala tá bem difícil. Porque eu acho que se entra a canto, eles mudam o tempo de fala. Então a gente teve aí uma vereadora que começou a cantar no meio da sua fala, para te ver como a coisa vira um show muito mais do que uma construção. Então, acho que isso foi algo bem complicado de ver, assim, de vivenciar na hora ali, de entender se estava sendo sério, se era uma piada. Então, eu acho que é nesse sentido que foi uma das coisas mais esdrúxulas aí que eu acabei vendo nesse início.
como espaço de fala, acaba virando um espaço muito mais de show do que de fala. Daí projetos a gente acaba vendo vários aí, mas eu acho que esse daí foi uma das coisas mais, assim, que eu tinha até pessoas aqui, agora a gente está em home office, né? Então tem pessoas em casa transitando, de vez em quando estou com as crianças, então é muito engraçado que parece, né, que é o trabalho da mamãe? É uma senhora cantando e a gente numa discussão séria e aparece uma senhora cantando assim no meio da sessão. É difícil até justificar que o trabalho de um vereador é sério quando tu vê uma colega vereadora cantando no meio da sessão. Então acho que seria uma das coisas mais engraçadas que aconteceu nos últimos tempos. Mas são inúmeras, né? Eu acho que a gente tem aí só para colocar essa situação agora. Eu até me sinto privilegiado, porque aqui em Canoas a gente não tem, até agora pelo menos, não teve nada assim nesse sentido. Mas tá brincando que não tem nenhum vereador cantor aí, cara? Não tem, cara. Não tem. Eu acho que aqui a galera é um pouco mais séria que Porto Alegre. Em Caxias, na live anterior, em Caxias a gente descobriu que tem TV a cabo para os veradores nos gabinetes. Os caras não querem saber de abrir mão do Discovery Channel. Os caras querem ver Discovery lá. Pois é, isso aí. Mas um negócio que eu fiquei bem curioso, fiquei muito bem surpreso, foi a questão assim de propor alguns projetos. Eu achava que o vereador, no início, achava que eu podia chegar, escrever um projeto de lei, protocolar lá e tramitar. Mas depois eu vi que tem alguns projetos que tu tem que coletar assinaturas de outros vereadores. Por exemplo, quando tu vai fazer alguma alteração ao regimento interno da Câmara ou vai propor alguma alteração na lei orgânica, aqui em Canoas tu tem que ter 6, agora... Um terço, né? Um terço, isso aí. 7 assinaturas. E aí eu não sabia disso. Às vezes eu fico pensando, será que eu posso propor isso? Daí eu vou olhar, não, eu tenho que coletar assinaturas. Então eu vou esperar um pouquinho, né, fazer um pouquinho, dar um tempo, conversar um pouco mais com os colegas, esperar passar um pouco algumas questões, por exemplo, a própria pandemia. Aqui a gente tem, no nosso gabinete, a gente já deve ter uns 4 ou 5 projetos já elaborados, só que a gente está tendo um cuidado assim para não protocolar, só protocolar e não conversar com os colegas. Então a gente quer conversar com eles, apresentar, mostrar a ideia, para acabar não andando para frente, né? Então a gente está tendo muita preocupação com isso, ainda mais por ser uma equipe pequena, então a gente não quer fazer feio, né? A gente tem essa preocupação aqui ser bem técnico. E não só medializar, daqui a pouco você assim, não, eu vou protocolar, vou propor, vou fazer um card porque achei que é bonito, mas não, assim, propor mesmo de fato alguma coisa que traga benefícios, seja bom para a cidade. Boa. Bom, então tá, pessoal, acho que é isso. Por hoje é só responder aqui essa última pergunta do Elias aqui sobre a audiência pública. Diversos projetos, por lei, precisam ter audiência pública. Então, nesses casos, há sim audiência pública, é feita audiência. Nas audiências públicas, como o nome diz, é audiência. Você ouve a população. Quem decide são os vereadores. Aliás, nós vivemos uma democracia representativa que elege representantes para fazer a tomada de decisão em nome dessa população que lhes elege. Então, justamente, os vereadores são efetivamente os decisores disso, não só de nomes de rua, como falaram aqui, como diversos outros temas, aprovação de plano diretor, de lei orçamentária, aprovação de aumento de impostos ou não, de regras de convivência, conduta, organização da cidade, fiscalização dos contratos públicos e por aí vai. Então, nos projetos em que exige audiência pública, ela é feita. Outros tantos não é necessário, então não tem por que fazer. Afinal de contas, a audiência pública ela também custa dinheiro. E todos os projetos tramitam em comissões, que são reuniões públicas, que o público pode participar em qualquer uma delas, pode pedir palavra, pode se manifestar e até ir ao plenário para votação. Então, existem diversos momentos de participação popular que não apenas audiência pública para isso. Galera, era isso? Deu por hoje? Deu por hoje. Então tá. Amanhã temos mais sessão. Acompanhe. Amanhã temos mais sessão, temos mais brigas. Se Deus quiser, não vai ter cantoria, né? Deixar o The Voice para a televisão, né? É isso aí, pessoal. Quem quiser, então, acompanhar a TV Câmara, fica sabendo.
é onde acontece todos esses bafafás, de vez em quando o áudio está aberto, é uma loucura. Então, divirtam-se com a gente e espero ter bons projetos. Deixar para o pessoal que é importante a galera acompanhar. Aí, no caso de Porto Alegre, tem a TV Câmara, aqui em Canoas tem o canal no YouTube. É super importante o pessoal assistir, que às vezes a gente recebe muitas críticas, mas também tem uma parcela da população que não acompanha, né, o que o seu mandatário está fazendo. Então é bem importante acompanhar, ver como é que é os bastidores, o que acontece de verdade, para depois poder, de fato, cobrar com efetividade. Né? Boa, boa. Ó, o Rigon reclamando que faltou aviso da live. Fake news, Rigon. Estava publicado. Fizemos aí, rodamos a manifestação e comunicado público da live, mas vai ficar gravado para quem não conseguiu acompanhar, vai ficar aqui no meu canal, no meu Instagram, então podem consultar. Mário, te interromper, tu ia falar alguma coisa? Não, aqui a Su Klein colocou da questão de jovens na política representando, já veio gente perguntar de questão de Brasília. Pessoal, daqui a 2 anos, eleições, está na hora de vocês começarem a motivar os próximos Jonas e Mari. Então, cabe a todo mundo que está vendo essa live e mandar o aviãozinho para pessoas que vocês acham que podem ser bons representantes. Nós vamos eleger deputados estaduais, deputados federais. Nós vamos eleger quem vai estar lá em Brasília. Então, eu acho que vale aí a gente tirar também nosso comodismo, né? E tá inspirando outras pessoas. Então, aproveitem, mandem um aviãozinho. Se vocês têm amigos ou outras pessoas que vocês gostariam de estar inspirando, daqui a pouco pode ser um case que nem a da Mari ou que nem do Jonas, uma mãe de 2 filhos pequenos, um biólogo, pessoas de fora da política que podem estar lá em Brasília aí tentando melhorar toda a questão do nosso país. Então, por isso que eu queria aproveitar. 2 anos passam rápidos e as construções aí demoram. Então, mandem aí o aviãozinho. Era mais isso aí, Camosa, que eu queria colocar, uma vez que a Su falou que gostou de votar em jovens. É isso aí, gente. Só vai sair da indignação para ação se a gente começar a incentivar outros a fazerem. Boa, boa, baita mensagem final. Pô, com essa mensagem final, eu não tenho mais o que falar. Encerramos por aqui. Obrigado pela audiência de todos. Vai ficar gravado aqui. Se ainda não seguem a Mari e o Jonas, sigam lá os perfis. Obrigado pela audiência de vocês. Compartilhem o conteúdo se vocês gostaram e nos vemos em breve aí. Até amanhã. Boa semana para todos. Boa noite, Jonas, Mari. Obrigado pelo tempo de vocês. Grande abraço. Prazer falar com vocês. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigadão a todos aí.